amortecedor. Quando existe uma pequena fissuração do disco e não sai para fora o seu conteúdo para fora do disco, isso chama-se protrusão. Quando existe saída do conteúdo para fora do limite do disco, isso chama-se hérnia. Não existe relação entre tamanho de hérnia, protrusão e sintomas. Claro. Então, muitas vezes, uma pequena protrusão em uma situação estratégica causa muito mais sintomas do que uma grande hérnia em outra localização. Então, depende do nível, da altura e da posição. Tem outra coisa curiosa, José. Evidentemente que, eu não sei, dizem que a posição que mais força, quando você está com uma hérnia de disco, enfim, quando você está com uma crise, a posição que mais força essa parte aqui do lombar, L5 e... Lombar, né? Sim. Do lombar, é a posição sentada. É verdade, é verdade. Não, no entanto, é a única posição que não dói quando você está numa crise violenta, quando você está sentado. Bom, em pé dói, andando dói e deitado dói. Bom, depende onde esteja o disco, onde esteja o disco rompido e aonde que os sintomas ocorreram. Quando nós nascemos enrolados na barriga de nossa mãe e no parto desenrolamos. Portanto, qualquer que seja o movimento anterior que façamos, de dobrar para frente, menor que ele seja, você aumenta a carga sobre o disco. A posição sentada, dobrada para frente, é aquela que se aumenta a maior carga sobre o disco. E não parece, é loucura porque não parece. Portanto, né? Isto entra naquilo que nós chamamos de ergonomia. O ambiente se adapta a nós, e não nós ao ambiente. Então, por exemplo, João, um simples ato de você escovar os dentes. Muitas pessoas, ao escovar, dobrando-se para frente, têm uma crise, ficam duras e não conseguem se mexer. Portanto, nós temos que ser criativos e faz parte da postura mantermos a posição ereta, ergonômica. Você falou em sentado. A posição sentada existe um segredo, um truque. O joelho tem que estar acima do quadril. O joelho estando acima do quadril, ele joga a coluna para trás. E você mantém a posição ergonômica. Então eu diria que você deveria, debaixo do seu pé, colocar um calço. E se você colocar um calço, eu tenho certeza que você encostará as suas costas sobre a cadeira que você está aqui adequada, e você não terá dor. Eu, graças a Deus, não tenho tido dor nenhuma, porque aquilo é um inferno. E existem também... Quer dizer, a mais comum é essa do lombo sacro entre L1 e S, não sei o quê? Não, a coluna lombo-sacra, ela tem vários níveis. Os níveis mais comuns é entre a terceira e a quarta lombar, a quarta e a quinta, e L5, S1, que a quinta lombar é a primeira sacra. Entretanto, nós temos dor de coluna cervical, e na coluna cervical os níveis mais comuns são entre C5, C6, quinta e sexta e sétima. Que é onde? Traz aqui, Alex, traz a coluna aqui. Agora, sente-se talvez menos porque não tem um peso grande em cima, né? Porque a não ser a cabeça do meu diretor, o querido Willen, que tem um cabeção enorme e que faz pressão imediatamente na... Não é, Willen? Cadê? Tem um cabeção que faz uma pressão na... Olha aí. Bom, aqui está a coluna... Tá boa essa coluna ou tá meio troncha? Não, essa coluna é um modelo. Mas não tá hipoteticamente... Bom, eu diria que ela está torta. Veja, essa coluna, ela está escoliótica. Pois é, então, ela vendo. Então, isso a aí coluna, tá escoliótica. Você está reta. Então, nós temos os corpos vertebrais, nós temos os discos, as articulações posteriores que estão aqui e os nervos que está aqui, a medula, aqui dentro, aqui está a medula e os nervos saem dela partindo daqui. Então a hérnia pode estourar dentro, como pode ser periférica. Aqui está a representação de uma hérnia. E dependendo o local que ela pega, ela poderá se dar uma ciática ou não. Então uma hérnia de disco pode ser desde assintomática, ou seja, não dar sintomas, dar apenas dor lombar,
dor lombar com ciática ou apenas ciática. Agora, é impressionante o número de pessoas que sofrem de problemas de ciática, que é uma coisa que você só descobre depois, mas tem muita gente, Tem muita, né? Bom, a ciática ela não é somente devido a uma hérnia de disco, depende da idade. Ciática pode ser devido a defeitos congênitos, indivíduos mais jovens, como devido ao famoso bico de papagaio. E nas pessoas de idade, o bico de papagaio cresce para dentro da medula, chamando a famosa estenose de canal. Agora, Isso aí o que se faz? Se opera? Não, também não opera. O tratamento da coluna é sempre em cima do fator de risco. Tomate, por exemplo, tem um problema sério de coluna, né, Tomate? O médico falou que é mais pela postura mesmo da guitarra, de estar tocando guitarra há quase 30 anos. Bom, quem toca guitarra, toca voltado para frente. Portanto, é a posição que mais você faz sobrecarga sobre o disco. Agora, uma coisa importante, Jô. Existe dor na coluna e dor da coluna. A dor da coluna são dores devido à doença nas estruturas da própria coluna. Entretanto, as estruturas de vizinhança podem levar a dor na coluna. Isto é muito importante. Então, na coluna lombar, por exemplo, uma mulher que tem tensão pré-menstrual, dói a coluna. Ela vai ovular, dói a coluna. Se tem um cálculo no rim, pode doer a coluna. Se tem um aneurisma de aorta, a aorta se dilata e vai romper. É uma situação mortal, pode ser mortal se não reconhecida a tempo. A coluna dói. Na coluna dorsal cervical, um infarto do miocárdio, pode doer a coluna. Uma angina pectoris, dói a coluna. Uma pneumonia, uma úlcera, enfim. Dor na coluna, dói a coluna. Portanto, Jô... Tudo vai bater na coluna. Portanto, Jô, ao se tratar de uma coluna, é central que o médico faça o ato médico. Ou seja, tirar uma história... Exame geral, Não, antes do exame é uma história, os antecedentes, um exame geral, exame específico. Aí ele vai ver se precisa ou não raio-x. Infelizmente, muitas vezes os pacientes não são examinados, se tira uma chapa e se trata a imagem, o que é um pecado bíblico, chamado iconoclastia. Ou seja, nós não tratamos imagens, nós tratamos seres humanos. Isso é Portanto, o tratamento da coluna tem que ser em sua integridade, onde se avalia o fator orgânico, o fator psíquico, o fator laborativo e o fator social. Você sabe que quando eu tenho uma fratura instável aqui nesse braço, né? Por causa da queda de moto. E falando com o Biliani, em Nova York, que é um mestre de cirurgia de ombro e de úmero, cabeça do úmero, ele olhou a radiografia, olhou o que eu faço, tudo que eu fazia com esse braço, ele falou, eu não opero você, porque tem 50% de chance de melhorar, 50% de chance de piorar. Pela sua radiografia, eu operaria. Mas como eu não estou tratando da radiografia, e sim do seu braço, eu não opero. É exatamente isso que você está dizendo. É isso que eu disse. Ele não trata da radiografia, ele trata Nós tratamos de seres humanos. Doutor, aqui no livro, Coluna Ponto e Vírgula, da Ateneu, tá? Você também, além de esclarecer dúvidas, etc., você dá exercícios para a coluna? Eu procuro... Conselhos? Eu procuro, nesse livro, informar o grande público, porque, infelizmente, a respeito de coluna, a desinformação é muito grande, permitindo que vê-se medidas que nem sempre têm uma validação científica. E mais que isso, como eu disse a você, por trás de uma dor de coluna, podemos ter uma